a gente vai começar a falar agora sobre equilíbrio térmico. Mas antes de falar do equilíbrio térmico, vamos relembrar o que é calor. Calor é energia em trânsito devido à diferença de temperatura entre pelo menos dois corpos. O corpo com maior temperatura vai ceder energia para o de menor temperatura e essa transferência de energia a gente chama de calor. Então, calor é energia em trânsito, ou seja, movimento, graças à diferença de temperatura entre pelo menos dois corpos. Essa transferência de energia vai acontecer o tempo todo? Não. Por que não? Porque o corpo que tem a maior temperatura tende a diminuir a temperatura, já que ele está perdendo energia. E o de menor vai ganhar essa energia, então a temperatura dele vai subir. Até que em um dado momento elas vão se igualar. É aí que acontece o equilíbrio térmico. Vamos pensar o seguinte, se eu tenho apenas dois corpos, um perde energia e o outro ganha. Significa que toda energia perdida por um, cedida por um, vai ser recebida pelo outro. Por exemplo, se eu vou ceder 1000 calorias de energia, alguém vai ganhar essa mesma quantidade. E quando eu somar esses dois valores, qual vai ser o resultado? 1000 com menos 1000, 1000 positivo, porque eu estou ganhando essa energia. E o negativo é porque eu estou perdendo. Quando eu somar esses dois valores, o resultado vai dar zero. Então, é a partir daí que a gente vai ver o equilíbrio térmico. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Quantidade de calor absorvida, que eu estou recebendo, absorvendo, somado com o calor que foi cedido, ou seja, perdido, tem que dar sempre zero. Esse aí é a base do equilíbrio térmico. Então, para vocês entenderem como que isso é feito, a gente vai resolver uma questão, lembrando que ela está aí na descrição do vídeo, ok? Eu vou ler para vocês rapidinho. Num calorímetro ideal, contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius, coloca-se uma amostra de 50 gramas de um metal a 125 graus Celsius. Sabendo que os calores específicos da água e do metal são, respectivamente, iguais a 1 caloria por grama vezes graus Celsius e 0,20 calorias por gramas vezes graus Celsius. Calcule a temperatura de equilíbrio. Então, para a gente ter uma coisa organizada, eu coloquei aqui, ó, corpo 1, que nesse caso seria a água, ok? A gente tem uma massa de 200 gramas, temperatura inicial 20 graus Celsius e o calor específico 1 caloria por grama vezes graus Celsius. O corpo 2 é o metal, ok? Massa dele 50 gramas, menor do que a da água, né? Temperatura inicial 125 graus Celsius e o calor específico dele 0,20 calorias por grama vezes graus Celsius. Nas minhas resoluções, normalmente eu coloco índices. Então aqui eu colocaria 1, 1, 1 para representar o primeiro corpo e aqui 2, 2, 2 para representar o segundo. Mas para não ficar muito poluído, eu estou excluindo isso nesse momento, ok? Então, o primeiro princípio aqui básico, que a gente vai utilizar é que a quantidade de calor absorvida somada com a cedida é igual a zero. Quem vai absorver e quem vai ceder neste caso? Quem vai ceder é o corpo 2. Por quê? Porque ele tem a maior temperatura, ok? Então, o calor vai fluir dele para a água, que vai ser o corpo 1, como eu já falei. Então, esse que vai absorver a água, corpo 1, que vai ceder é o corpo 2. Lembrando que aqui a gente está supondo, qualquer problema que acontecer, a matemática vai mostrar isso pra gente, que não vão acontecer mudanças de fase, ok? Então a gente vai usar a quantidade de calor sensível, que é a massa vezes o calor específico sensível, vezes a variação de temperatura, e isso eu fiz nos dois casos, tanto da água quanto do meu metal. E igualei isso tudo a zero. Agora a gente vai precisar ter um pouquinho de cuidado em alguns detalhes. O que é a variação de temperatura ou variação de qualquer coisa? É a coisa final menos a coisa inicial. E é isso que eu vou fazer, vou colocar entre parênteses, porque vai aparecer o sinal negativo e a multiplicação, isso não vai dar problema. Então, variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. Eu fiz isso aqui para a água e fiz a mesma coisa para o metal, tá bom, gente? Toma cuidado aí. Qual é a massa da água? Essa pergunta é sempre importante, porque a gente tem que fazer isso o tempo todo. O que eu estou fazendo? O que eu estou utilizando? Para a gente não se perder, ok? Então, qual é a massa da água? 200. Calor específico da água, 1. Aqui as unidades estão todas ok, não preciso me preocupar. A temperatura final é o que eu quero, que é a temperatura de equilíbrio. A temperatura inicial da água, 20. Vou fazer a mesma coisa para o metal, com os dados do metal, claro. Massa do metal,
50. Calor específico do metal, 0,20. Mas esse último zero aqui ele é desprezível, né? A gente pode esquecer na hora da conta. Então, 0,2. Temperatura final menos a temperatura inicial, que é 125, a temperatura alta, né? E aí eu vou fazer a conta. O que eu vou fazer agora? Então lá, 200 vezes 1, 200. Isso aqui eu apenas repeti. 50 vezes 0,2. Cuidado com essas continhas, tá, gente? 50 vezes 0,2 dá 10. E isso aqui também eu repeti, igual eu fiz desse lado. Matematicamente, se eu quiser, eu posso simplificar isso aqui. Simplificar como? Eu posso dividir isso tudo por 10. Por que eu posso fazer isso? Mas isso não é obrigatório. Eu posso fazer, mas não é obrigatório. Porque esse número tem zeros, esse aqui também tem, então eu posso simplificar. Nesse caso, eu só posso dividir por 10, por quê? Porque esse aqui só tem um zero. Se ele tivesse 2, eu poderia dividir por 100, porque aí esse também tem 2, esse também teria 2, ok? Então, dividir isso tudo por 10 significa que eu posso cortar um zero desse com um zero desse. Simplifica a minha vida. Então, eu fiquei com 20 e aqui eu vou ficar com 1. Próximo passo. O que eu faço agora? A famosa distributiva. Então, a gente vai fazer a distributiva aqui. Ok? Lembrando que esse zero já não existe mais. Então, 20 vezes teta, 20 teta. 20 vezes menos 20, dá menos 400. Você repete o sinal negativo e faz 20 vezes 20, 400. Aqui, 1 vezes teta, continua sendo teta. Eu até posso colocar 1 aqui, não tem problema nenhum. Tá? Ele é facultativo. 1 vezes menos 125, vai dar menos 125. Lembrando que isso tudo é igual a zero. Quanto que é 20 tetas mais 1 teta? Costumam brincar chamando de 20 bolinhas mais uma bolinha. Ué, são 21 bolinhas, ok? Nesse caso, teta que representa a temperatura. Matemática, vamos lá. Sinal negativo com sinal negativo, a gente repete o sinal negativo, certo? E menos com menos a gente vai somar os números. 400 com 125 dá 525. De novo, igual a zero. Aí eu vou pegar esse 525, que nesse caso está negativo, e vou passar para o outro lado. Na verdade, ele está subtraindo. Eu passaria ele para cá somando. Somando com quem? Com zero. Ué, mas zero com 525 vai dar 525, ok? O 21 está multiplicando, ele vai vir para cá invertendo a operação matemática. E o inverso de multiplicar é dividir. Essa continha aqui me resulta em 25 graus Celsius. Olha, isso é física, não é matemática. Uma vez que você obter o resultado, você para pensar. Será que ele está coerente com a questão? Vamos pensar um pouquinho. Qual é a temperatura inicial da água? 20. Temperatura inicial do metal? 125. Então, a minha temperatura de equilíbrio, obrigatoriamente, não, eu disse não pode ser menor que 20, que é o menor valor de temperatura que a gente tem na questão, e também não pode ser maior que 125, que é o maior valor que a gente tem de temperatura na questão. Então, deu quanto? 25. Está coerente? Perfeito. Ok? Então, está entre os valores mínimos e máximos de temperaturas envolvidas na questão. Se esse valor fosse, por exemplo, 100, 102, 103, a gente ia ter que ter um cuidado a mais. Porque a gente ia ter que incluir um detalhe que a gente não precisou pensar aqui nesse caso, que é a mudança de fase da água. Ok? Ou seja, do estado líquido para o estado de vapor. Em outro momento, a gente faz uma questão mais ou menos desse jeito que eu estou falando. Ok? Beijo, até a próxima aula. Ah, vou dar um conselho. Refaçam essa questão, releiam e tentem fazer sozinhos, porque só vendo e ouvindo não resolve. Fica com Deus.